Estamos aqui na nossa terceira temporada para um episódio muito especial sobre as novidades do Beca Moon. Temos aqui na nossa primeira temporada e na nossa segunda temporada outros episódios sobre a Assembleia. Para quem não assistiu ainda, vale muito a pena conferir. Inclusive para os nossos estudantes que vão participar pela primeira vez, nós temos dicas excelentes nos episódios anteriores sobre a Assembleia. Para hoje, para nos contar todas essas novidades, nós temos 3 estudantes incríveis, muito participativas, muito presentes no nosso colégio, mas eu vou deixar elas se apresentarem. Quem começa, meninas? Pode ser? Pode sim. Oi, gente, meu nome é Giovana Fernandes, eu tô no terceiro ano do ensino médio e esse ano eu sou a secretária-geral do Beca Moon 2026. Bom, gente, meu nome é Luísa Musel e eu faço parte do secretariado do Beca Moon e junto com outra colega, e a gente é o braço direito da Giovana. Oi, gente, eu sou a Rafaela, eu também faço parte do secretariado acadêmico do Beca Moon, sendo secretária acadêmica, e como a Lu falou, também sou um dos braços direitos da Gi. E olha só, já estou sabendo que a Assembleia nem iniciou ainda, mas vocês já estão trabalhando bastante, é verdade? Nossa, Sim, demais. total. É. Mas, afinal de contas, o que vocês estão fazendo antes do evento? O que vocês já planejaram? O que vocês pensaram? Eu sei que o Beca Moon vem com uma nova carinha aí em 2026. Podemos começar por aí? Pelo novo visual do Beca Vamos. Moon? Sim! Bom, esse ano a gente optou por seguir uma linha mais do vermelho, do branco, sair mais da paleta do azul, do verde azulado, do roxo. Então a gente escolheu uma cor diferente que não é muito usada, que exala força, identidade, que é o que a gente quer trazer pro Beca Moon Legal. esse Olha, ano. já apareceu aqui É no uma nosso cor, telão. uma cor bem marcante, assim, e a nossa ideia foi trazer esse diferencial, porque como mais pra frente a gente vai contar, tem muitas novidades no Beca, a gente quis trazer esse impacto mesmo na logo, no novo visual E do Beca. principalmente pra do Beca Moon. modificar, né? Tipo, ser mais diferente dos demais, assim, em relação às outras assembleias, que a gente sempre fazia azul, então a gente quis realmente trazer não só a mudança na prática, mas sim na nossa logo também, na identidade visual do evento. Sim, e sempre seguindo essa linha de remeter à ONU, né, com os países de fundo, com o círculo em volta da nossa logo do Beca, né. Ano passado tinha os ramos também remetendo a logo da ONU mesmo, mas esse ano a gente decidiu tirar. A gente optou por uma coisa mais moderna, assim, mais minimalista, pra ser mais uma marca d'água de tudo que a gente for postar do evento. Sim. Incrível. E vocês têm um Instagram também. Sim. Vocês podem divulgar, por favor, o Instagram de vocês? Aproveita. Sim, o nosso Instagram é becamoon_. Lá tem algumas informações muito importantes pro dia. Ele tem 500 seguidores, mais de 500 seguidores, o que é um recorde para um projeto de uma escola da região, né? Então são bastante pessoas que visualizam todos os dias a nossa página. Toda quarta e sexta-feira tem post novo, com algumas informações diferentes também do ano passado. E assim, eu acho que é muito importante falar que o nosso Instagram é o nosso principal meio de comunicação com os delegados, tanto de outras escolas, como os delegados novos do próprio Colégio Beca. Então é muito importante que quem se interesse por esse mundo de debates, ou que quem tem o interesse de conhecer o nosso comitê, o nosso Beca Moon, siga também o Instagram. Vai ajudar muito, principalmente para quem é novo, a se colocar mesmo nesse ambiente da Assembleia, né? Então aqui a gente tem posts sobre o dress code, a gente tem sobre o guia do vocabulário para os debates. Então tem várias coisas que pode ajudar você que tá entrando agora nesse universo das Moons a se adequar. E é bem legal que não é uma coisa tão séria. Então, assim, você consegue ver e, tipo, se adaptar fácil. Porque todo mundo fica com muito medo, né? Em questão de debate, ainda mais sobre temas de países. Fala assim, nossa, eu não vou conseguir debater, vai ser muito difícil. O que eu falo, que palavras que eu vou utilizar. Isso. O pessoal fica louco, principalmente os novos delegados. Então, isso traz um conforto pra eles. Eu acho que é muito importante ter essa comunicação por meio de plataformas digitais. Sim, a gente procura ser bem didático no Instagram. Sim. Justamente por ter esse alcance de pessoas mais novas que entraram no projeto esse ano. E também na bio do Instagram a gente mostra o nosso TikTok e o nosso site. Agora,
a nossa equipe tá passando um pouco sobre o secretariado, que é as principais pessoas que nos ajudam nesse evento. Sem eles, eu acho que não sairia de como nós planejamos o Sim. evento. Todos têm um papel muito essencial de liderança. Alguns são responsáveis pelo marketing, então pelo Instagram, que é o secretariado administrativo. Outros fazem parte do secretariado executivo, que vai atrás dos patrocinadores. Então arrecadam todo o dinheiro que a gente precisa para fazer esse projeto acontecer. Tem as acadêmicas, que estão aqui conosco, que fazem parte... fazem acontecer a questão acadêmica mesmo, então dos guias de estudo, da relação com o aluno, das mesas, dos delegados, e eu que coordeno tudo isso. Maravilhosa! Mas é difícil o nosso trabalho, viu? Nossa Senhora! Coitados. Não, mas a gente gosta, então acho que quando a gente faz com gosto mesmo, acho que é muito bom, dá uma força. Eu acho que o Becca Moon traz muito isso, sabe? As pessoas que estão, nossa equipe tá 100% lá, sabe? Todo mundo que tá falando, todo mundo que tá participando da eletiva quer estar participando. Sim. Isso eu acho que é um ponto muito importante, que ajuda muito e agrega muito ao projeto. Porque, assim, a gente tem momentos em que fazemos reuniões pra saber a opinião de todo mundo. Ou seja, não é só as secretárias que decidem, não. A gente faz reuniões com toda a equipe pra saber ideias novas, pra saber o que eles estão gostando, o que tá funcionando e o que não tá. Então, acho que essa inclusão de todo mundo é muito legal e é o que faz o projeto andar pra frente e ter muitas novidades, enfim, evoluir. A gente tá tentando esse ano dar mais protagonismo pra equipe geral do Becca Moon, Sim. o pessoal que faz o guia de estudo, e todo mundo faz parte, que tá aqui a foto. A gente tá conversando bastante com eles pra eles terem ideias, a gente postou as fotos deles dizendo o nome, os comitês dos quais eles são responsáveis, realmente pra mostrar que todos ali são muito importantes pra fazer o projeto acontecer mesmo. Sim. É como a gente sempre fala, né? Realmente é um projeto de alunos para alunos, né? Então, assim, são os alunos que fazem 100% esse projeto acontecer. São os alunos que são o coração do projeto, né? Então, Nossa, isso é muito com importante. certeza. Com É muito certeza. legal isso. Muito legal. Meninas, vocês conseguiram uma coisa muito difícil. Me deixar sem palavras. E assim, eu fico encantada com a evolução desse projeto ao longo dos anos, né? Nós já estamos na 4ª edição aqui no colégio. Nós sabemos que nós já começamos muito bem, mas ao longo dos anos vocês estão conseguindo assim o impossível, porque o projeto está ficando cada vez melhor, né? Se é que tem como melhorar. Sempre Mas tem. assim, o nível de... Eu vou usar uma palavra que não faz parte do ambiente escolar, mas o nível de profissionalismo que vocês atingiram dentro do projeto é surpreendente. Como vocês estão afinadas como equipe, né? Vocês percebem isso? Sim. É que esse ano a gente decidiu por colocar dentro do projeto as pessoas que realmente estavam engajadas com isso, né? Sim. Então, todo mundo que faz parte da letiva tá tendo um papel essencial e tá se dedicando de verdade pra fazer acontecer. O que é muito legal, porque nos outros anos algumas pessoas talvez não gostavam tanto de participar. Esse ano as pessoas já vieram com sangue nos olhos pra fazer a diferença mesmo. Complementando isso com o que a gente tá falando, esse é um ambiente que é muito fácil de se tornar um ambiente pesado, assim, um ambiente só de estudo, um ambiente que não é agradável, que as pessoas não queiram participar, o que é totalmente compreensível. Então, a nossa ideia principal é gerar essa vontade, essa sede do conhecimento, entendeu? Essa sede das pessoas terem vontade de evoluir, terem ideias, sabe? E pensarem no Becca Moon como uma oportunidade legal, sabe? Que estão lá e falam assim, nossa, já é quarta-feira, hoje tem Becca Moon, vamos lá, tenho novas ideias. Sabe? Trazer esse pensamento pros alunos e pra nossa equipe. E eu acho que a gente tá conseguindo bem. Tipo, o desenvolvimento deles no debate evoluíram muito. Pessoas que, assim, que tinham muita dificuldade com a fala, que tinham muita dificuldade de falar em público, de debater, até da própria dicção mesmo, assim, nossa... Tipo, tiveram uma evolução, assim, que... Nossa, sem explicações. Até os próprios professores já falaram isso pra gente. Isso é muito legal e nos deixa muito felizes. Nas eletivas, a gente tá tentando trazer essa leveza, né? Então, a gente tá numa época que tá treinando já pros debates, que vão acontecer em junho, né, oficialmente. E a gente tá trazendo alguns temas mais engraçados. Por exemplo, a gente discutiu sobre os direitos das mães de bebê reborn. Foi muito engraçado Foi muito pra gente legal. debater. Mas muito legal, porque é um tema atual.
atual, né? Aham. Todos estavam discutindo. Sabe que o ano passado eu peguei esse tema para colocar em uma das minhas avaliações, que eu estava trabalhando artigo de muito opinião legal. com Fundo 2. E assim, é uma brincadeira, é engraçado, mas faz parte da atualidade, Sim, né? Tá sim. todo mundo discutindo. E é legal porque traz essa leveza, mas ainda traz, tipo, a argumentação. Exatamente. E só que as pessoas se sentem mais confortáveis, sabe? E elas, tipo, conseguem se libertar mais pra falar, e é muito legal. A gente também teve, tipo, diversos temas, assim, como Todd ou Nescau. Enfim, foi muito engraçado, legal, foi muito legal. E todos Vocês somos estão amigos, usando né? para quebrar o gelo. Isso, dos exatamente essa estudantes palavra, Pro. que ainda tem essa dificuldade com a oralidade, com o debate. né? De se sentir confortável, de falar, ele pode errar, eu também posso, tudo bem, é o momento de treinar, para que nos dias oficiais todo mundo se dê muito bem e sejam capacitados para ganhar os prêmios, né? Que é o mais certeza. esperado Afiados, sempre. né? Sim. Sim. Legal. E vocês conseguem perceber esse link que existe com os conteúdos que vocês trabalharam desde o Fund 2, os conteúdos do ensino médio, com esse projeto tão grandioso? Como assim conteúdos? A questão da argumentação, da defesa de uma tese, de um ponto de vista, como que eu concluo uma ideia? Vocês conseguem perceber esse link Com certeza. dos conteúdos com o projeto? Eu consigo linkar isso muito bem, por exemplo, em uma apresentação oral no meio da sala. Acho que quando você faz parte da letiva e você tá ali debatendo, ou você tá sendo mesa, você vai trabalhando a sua oralidade. Então, na hora de apresentar um simples trabalho em sala, assim, que é uma coisa corriqueira que a gente faz quase todo dia, tipo, é muito mais prático, é muito mais fácil. Então, eu acho que é uma das coisas que eu mais consigo enxergar, assim, Nossa, no dia a dia mesmo. eu concordo plenamente com a Rafa, mas eu também consigo enxergar repertório. Consigo enxergar construção crítica, sabe? Opinião crítica. Certo. A pessoa consegue ter um olhar crítico para situações, consegue, tipo, desenvolver um olhar crítico sobre o que acontece no mundo, e que eu acho que isso para um ser humano é o principal. E não temos muito hoje em dia, então eu acho muito legal. Também a argumentação, como você falou, essa questão da vergonha e do... como que é? Quando a pessoa é retraída, sabe? Ela consegue da expressão corporal e da expressão verbal. Sim, com certeza. E também o uso correto da língua portuguesa. linguagem. Da linguagem. Isso também é muito legal, que a gente aborda bastante. E olha só, são conteúdos que vocês estão estudando desde o 6º ano, Sim. né? Linguagem formal, linguagem informal, as variedades linguísticas. E agora, com a possibilidade do novo ensino médio tão forte no nosso colégio, vocês conseguem pegar toda essa bagagem que vocês construíram ao longo dos anos, todo esse repertório, e utilizar de maneira tranquila num projeto, Sim. né? Eu tô lembrando das aulas do Michael. Um beijo, Michael. A gente tava falando exatamente sobre variedade linguística, elementos de argumentação, essas Sim. coisas. Então, tudo que ele tá passando pra gente nesse momento, a gente tá conseguindo usar na Legal. assembleia pra construir os textos que a gente vai falar, os DPOs, os documentos. Então, é muito legal que a gente consegue ver de forma teórica nas aulas e colocar na prática na assembleia. Perfeito. É por isso que nós somos conhecidos como uma escola que desenvolve projetos tão inovadores, né? E que realmente consegue traçar um paralelo entre a teoria e a prática. Vocês estão sentindo na pele como isso Com funciona. certeza. Exatamente. Né? Os conteúdos, eles não são trabalhados apenas em caixinhas separadamente. Os conteúdos, eles são mobilizados pelos estudantes dentro de um projeto, né? Que é o que acontece na vida real. Sim. Né? Eu sei que não está nesse momento ainda, mas vocês já conseguem perceber o quanto esse projeto vai ajudar vocês lá na frente? Nossa, quando muito, vocês total. estiverem na faculdade, de repente no mercado de trabalho, vocês já conseguem ter essa percepção? Sim. Como eu tô sendo parte... Eu sou a líder do projeto, né? Não dona, mas a líder do projeto. Eu acho que eu consegui desenvolver muitas habilidades de comunicação mesmo. Porque eu tenho que lidar com diversos grupos e saber o que cada um tem que fazer. E a forma com que eu tenho que falar com eles para que não seja algo pesado, porque eu não tenho uma autoridade para falar com eles, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter o respeito e a rigidez que o projeto exige, entendeu? E também eu quero fazer direito. Então, acho que linka perfeitamente com os dias do evento, onde a gente precisa debater, a gente precisa criar as teses, rebater o que o outro tá falando, pensar. É
loucura. O que pode Mas eu acontecer acho de que- errado, É. como vocês irão resolver esses problemas. E saber o que a gente precisa falar, né? Que inclusive a gente vai postar no Instagram os termos que a gente usa nos dias. Então já saber dessa formalidade, de termos técnicos, eu acho que já vai me ajudar muito na faculdade que eu quero Com fazer. certeza. Verdade. Eu acho que, principalmente no mercado de trabalho, a gente trabalha muito com uma coisa que as pessoas nos perguntam muito as coisas, né? Principalmente sendo secretárias, né? Então as pessoas têm muitas dúvidas e acabam perguntando pra gente. Então, saber responder rápido, sabe? Cada dúvida. Então a gente memoriza, a gente guarda o que a gente aprende mesmo pra poder responder, repassar pros outros. Então acho que isso é uma das coisas que eu vou guardar muito pra minha vida O mesmo. tão famoso jogo de cintura. Acho que é isso que a gente mais Exatamente. precisa ter. É Tanto isso. lá na hora que estamos debatendo, quanto quando alguém vem com uma pergunta pra gente. Então, acho que desenvolver esse jogo de cintura consegue, tipo, nos livrar de qualquer situação, sabe? Na vida, na área de mercado. E é muito importante. Com certeza vai agregar muito, muito mesmo. Não só pra gente, mas pra todos os estudantes que participam Que dela. estão total. participando, Tanto né? na eletiva, quanto os que levam a sério o evento, no dia do evento. Só tem a agregar a Sim. todos eles. E como que as equipes estão organizadas esse ano? Vocês falaram que fazem parte do secretariado, mas e as outras equipes? O que nós temos para 2026? Então, a gente, dentro do secretariado administrativo, ficam o resto dos alunos e eles são organizados em trios ou quartetos que são responsáveis por um comitê. Vocês querem apresentar os comitês? Então, eu acho que a gente tem ao todo quantos comitês mesmo? 8 comitês. A gente tem ao todo 8 comitês e aí Nossa, aumentou o número de comitês, aumentou, né? aumentou, sim. Uhum. E é porque teve muita procura e teve bastante gente também pra nos ajudar a Que fazer os bom. guias de estudos. Mais de 200 delegados esse ano. Que show. O evento tá crescendo realmente bastante. E a gente organiza, eles escolhem os temas, nós ajudamos, né, os temas atuais. E aí eles vão criando os guias de estudos, os guias de mesas, enfim, pra facilitar. Rafa, quer começar apresentando os comitês? Tá. Então eu vou começar apresentando o primeiro comitê. Nós temos alguma arte que vai passar para o comitê ou não? Não? Não tem, mas se Não, quiser tá. mostrar o pessoal que... As equipes de as cada equipes. comitê seria Pode- pode representar. Sim. Estão no Instagram? Isso. Nil, consegue colocar o Instagram? Só deixar na página do Insta mesmo? Mas pode começar e aí a hora que aparecer... Pode Vamos ser? começar. Então, começando com o primeiro comitê, que a sigla é SEROM, mas é o Comitê de Reestruturação Mundial, que na verdade, é um comitê distópico. Então, a gente trabalha com um ambiente onde o Hitler venceu a Segunda Guerra. Então, agora o mundo precisa se reestruturar, se reorganizar, o que a gente vai fazer, né? O nazismo venceu a guerra, então esse é o primeiro comitê. Bom, eu vou falar sobre o segundo comitê. Eu só quero abrir um parênteses que eu acho que isso até entra um pouco das novidades do evento. Esse ano a gente optou por pegar temas que sejam realmente de interesse, que realmente gerem debate nos alunos. Ou seja, vão ter muitos comitês distópicos ou históricos, assim, que não que aconteceu na história, mas o que poderia ter acontecido, sabe? O como seria. Trazer mais essa criatividade para os alunos, desenvolver mais essa habilidade. Então, Sim. como a Rafa falou, é mais um comitê distópico. E de qualquer forma, os estudantes, para debaterem bem um Eles comitê precisam- desse, ele precisa conhecer a Ele história. precisa, sim, né? ele precisa Porque ter se na ele, ponta se da ele não língua. souber onde nós estamos e de onde nós viemos, Ele não né? vai O que conseguir. aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele não Aham. consegue organizar argumentos lógicos para formular uma tese, por exemplo. Exatamente. E isso. uma complementação que eu acho que fazer comitês que são mais diferentes, que são distópicos, que vão mais fora da realidade, ajudam com que os alunos, com que os delegados, na hora de se preparar principalmente, com que eles realmente estudem, sabe? Com que eles realmente conheçam o tema. Porque às vezes se a gente faz um comitê muito normal, a pessoa vai usar o conhecimento de mundo que ela já tem e não vai acabar aprofundando. Então Sim. a ideia é realmente que as pessoas E aprofundem. de repente aquele país que se deu muito bem em determinado momento da história já sai Sim. meio que ganhando no Sim, debate, exatamente. Com né? certeza. Então é uma possibilidade de aprofundar ainda mais. Exatamente. Porque como é uma realidade que vai ser criada no momento do debate, concorda que tudo pode acontecer? Sim. E só vai depender do quão o aluno consegue melhorar a argumentação dele?
Sim, por exemplo, o da Rafa, o principal ganhador já não vai ser os Estados Unidos. Ou Foi nisso seja, que eu pensei. A gente mudou a história. Literalmente. O delegado que ficar com os Estados Unidos vai ter que ter muita ideia, muita criatividade. Tipo, o que eu vou falar? Porque antes eles falaram, não, Segunda Guerra Estados Unidos, já tô ganho. Não, a pessoa vai ter que ralar um pouquinho mais. Mas voltando um pouco, o segundo comitê vai ser a Câmara dos Deputados e a gente vai debater sobre o impeachment da Dilma. É um comitê histórico e nele não vão conter países, mas sim os deputados da própria Câmara. Ou seja, ele vai se desenvolver de uma forma um pouco diferente. Os delegados vão ter que ir na frente, debater, como se fosse o dia do impeachment da Dilma mesmo. A gente quis trazer isso porque foi um evento histórico muito importante para a história do Brasil e é pouco debatido. E então a gente vai trazer essa ideia, vai rolar mesmo o impeachment da Dilma ou não? Ela vai continuar no poder? Vai trazer mais ou menos essa ideia do debate. O que já muda, né? Porque normalmente a gente fala sobre países e coisas que aconteceram, que estão acontecendo na realidade. E agora a gente vai falar sobre as câmaras dos deputados, que foca só no Brasil. Que é uma coisa muito legal. O pessoal vai ter que estudar mais sobre a história Parte do nosso de história país. do Brasil, hein? Não dá pra piscar na aula quando for história do Brasil, hein, pessoal desse comitê. E eu achei muito legal esse tema, justamente pra gente conhecer o dentro do nosso país mesmo. Porque poucas pessoas têm o conhecimento, por incrível que pareça, mas não são todos os alunos que têm o conhecimento, o que é o STF, o Ministério Público não sabe. E nesse comitê a gente vai conseguir trazer bastante isso. Eu vou já falando de comitê histórico, vai ter um segundo comitê histórico. Esse vai ser, acho que, um dos mais tradicionais de todos, que vai ser sobre a crise do mísseis de Cuba. Que foi A crise do quê? Desculpa? Dos mísseis de Cuba. Ah, tá. Foi um evento que aconteceu em 1962. A gente aprende bastante nas aulas de história. E aí eles vão debater como sempre, assim, tipo, não tem muito... vai ser um comitê mais tradicional, isso. Só que Mas vai é se um passar comitê nesse ano. também... Não sei se eu tô enganada, mas no meu ponto de vista tem que ter um estudo técnico também. Sim. Da questão dos mísseis, o que eles podem alcançar, o que Sim. pode acontecer se der errado. Esse Tem toda essa comitê, questão. ele abrange muitas coisas, né? Primeiramente, a história do que aconteceu, como que ela pode ser mudada, né? Porque teve países que tiveram benefícios, outros malefícios, e será que dá pra mudar isso? Essa questão técnica também de o que acontece com os mísseis. Então, esse é um comitê multidisciplinar. Sim, Não professor é só de história física, mesmo. professor de química, pode contribuir muito aí, Muito, né? Sim. Procurem o Dércio, gente. Bom, agora puxando um pouquinho o gancho pra falar de tribunal, né? A gente tá no meio de história, então vamos falar um pouquinho sobre o tribunal. Que esse ano não vai ser mais o Tribunal de Haia, a gente vai fazer o Tribunal Penal Internacional. E a gente vai julgar o Trump, ele é o nosso réu. E vai ser realmente igual um tribunal mesmo. Então, os delegados, quando eles forem se posicionar, eles têm que ir até a tribuna, né? Como se fala. A gente vai ter o promotor, vai ter os delegados, não. Qual que é o nome, gente? Os Agora eu júris? perdi. Não. Os advogados de defesa, certo. Promotor os advogados de acusação, enfim. E aí vai ser basicamente a estrutura de um julgamento mesmo. Tá. E vocês já sabem qual o fato que ele cometeu que vocês vão julgar? Porque ele já realizou várias coisas aí polêmicas, por ele né? estar tão em alta, assim, pelas coisas que andam acontecendo nos Estados Unidos agora, a questão do... É que já tem um comitê pra isso, que é especificamente pro ICE, mas as questões do ICE, as questões que ele tá indo contra realmente os direitos humanos, ele tá sequestrando o presidente de outro país, tudo isso que tá acontecendo. Então a gente vai abranger todas essas situações que envolvem o nome dele. Aí no julgamento. Sim. O próximo comitê é o ECOSOC. Também é um comitê distópico e a ideia dele é 1% da população dispõe da maioridade econômica. Ou seja, o mundo se encontra num estado muito crítico, onde poucas empresas e famílias têm muito dinheiro. E aí eles vão ter que trabalhar. Porque, assim, as pessoas que têm muito dinheiro, elas não vão querer... dividir com os que têm menos. E como vão fazer? Como ficam os direitos humanos, entendeu? E aí a gente vai trabalhar isso. Questões trabalhistas, de Sim, divisão de bens, de renda. Nossa, bem legal esse, hein? E esse, acho que é um comitê também bem diferente. Acho que o Beca nunca fez.
o Beckamon nunca fez um comitê que envolva esse tipo de lei e essa questão do dinheiro. Sempre foi mais focado em Bitcoin, em moeda digital, enfim, a gente quis trazer... É porque esse tem uma questão da educação financeira, Sim. junto com a atualidade, a parte histórica e as consequências do que pode acontecer aí com o trabalhador. Né? Sim, é muito legal. Então vai abordar temas bem polêmicos, assim, as crises também vão dar uma Difícil movimentada. esse, achei difícil. Eu tenho uma opinião pessoal, acho que elas vão concordar. Só que é sempre o comitê mais difícil. Mais difícil, total. Eu achei muito difícil. técnico. Talvez eu não conheça muito sobre o assunto, mas para o pessoal que já teve a oportunidade de fazer uma eletiva de educação financeira, né, para o pessoal Sim. que se aprofundou bem na questão da história, Sim. bem interessante. A gente, pra dividir os países, a gente vai dar preferência pros alunos de eletiva de educação financeira também. Boa. Sim. Pra ter justamente esse link, né? E esse peso técnico na discussão, né? Sim, mas não precisem ficar com medo, tá bom, gente? Só uns estudos ali também, vocês vão sair muito bem. Hoje a gente fez a simulação desse comitê e foi muito legal. Porque tem empresas, tem famílias muito ricas. Então o pessoal vai discutindo. É engraçado, porque é rico falando com rico, gente. Eu acho que muito justamente engraçado. isso ajuda a descontrair o comitê, Sim. né? Tirar um pouco dessa questão técnica mesmo, vai distrair as pessoas. Mas tem a questão também da ética nesse comitê. Sim. Porque olha só, corre um risco seríssimo de alguns terem a ideia de levar a questão do trabalho como se fosse quase que um trabalho escravo. Sim. Porque se os trabalhadores não têm exatamente. outra opção, eles são obrigados A fazer. a fazer. Então tem uma questão ética muito grande. Muito forte. Que parece que está desconectada com a nossa realidade, mas não está. Né? Porque existe aí uma discussão muito séria em cima disso, que vocês não fazem parte do mundo corporativo ainda, né? Mas existem, infelizmente, muitas empresas pelo mundo, Estados Unidos é um exemplo, Japão, até Brasil, que acreditam que trabalhadores são escravos. Sim. E não são escravos. Sim, então, pelo amor tem de uma discussão ética aí pesada Muito para pesada. fazer. E foi realmente o que aconteceu na nossa simulação Aconteceu? hoje. Aconteceu, porque são famílias muito ricas, empresas muito ricas, contra países e pessoas muito pobres. Ou seja, tipo, a realidade é muito diferente e um não sabe como é estar na pele do outro, sabe? Então, essa questão ética é muito forte. Nossa, teve empresa que falou coisas absurdas, Viu? assim, sabe? E olha que eu nem sabia, hein? Então, chega a ser engraçado, mas Sim. realmente é um absurdo. Esse comitê muito dá legal. brecha para muitos assuntos delicados também, que a Sim. gente precisa falar no nosso dia a dia, mas vai Sim. ser uma pauta que pode ser discutida no E comitê. olha que eu acho que cabe aí nessa rubrica, não sei quem vai fazer, mas fica a dica, cabe nessa rubrica a questão da análise ética e dos direitos humanos. Total. Muito Né? legal, muito De repente, legal. dependendo do que o delegado usar como argumento, ele pode ferir completamente os direitos humanos. Exato. Sim, a gente Né? com certeza vamos avisar o pessoal do Ainda guia mais de a gente trabalhando estudos. com a ONU, né? Precisa ser bem... Exatamente. Porque não pode esquecer que é uma simulação da ONU, né? Exatamente. Sim. Bom, trazendo o próximo comitê, então, o nome é o Conselho de Emergência da ONU para Migração Climática Global. Então, Nossa, o nome é tão grande. Calma, eu tenho que pensar. Repete. Conselho de Emergência da ONU para Migração Climática Global. É o Acnur, esse é Migração o Acnur. climática global? O que é isso, migração Então, climática global? Nesse comitê, basicamente, todos os países, né, da América do Norte, eles vão precisar migrar para a América do Sul por questões climáticas que estão acontecendo na América do Norte. Então, aquecimento global, enfim, um monte de questões climáticas juntas, né? E esses países vão precisar se mudar para a América do Sul. E aí, E a como gente vai ter que fazer? receber um monte de norte-americano aqui isso, que tá expulsando os brasileiros dos Estados Unidos. Essa é Ah, a questão não. do E o comitê. que é mais engraçado é que o próximo comitê é como se estivesse rebatendo esse, né? Eu já vou Aham. falar um pouco sobre isso. Eu quero mas... participar desse. Vamos colocar seu nome lá. Tá. Coloca seu nome. Mas é basicamente isso. E aí os delegados vão precisar reestruturar como que vai fazer, quais países vão receber o quê. Enfim, se isso vai acontecer mesmo, a gente vai deixar os países da América do Norte se lascarem, perdão pelas palavras, mas lá na América do Norte, enfim, o que ele vai fazer? É basicamente isso. Será uma que os curiosidade. norte-americanos... Será que o México vai aceitar os norte-americanos? Sim, exato. E uma curiosidade desse comitê é que ele foi totalmente criado pelos alunos. Porque os outros a gente discutiu junto, né, com toda a sala,
sobre os temas e quais eram os subtópicos. Esse não, ele foi totalmente criado pelos alunos que ficaram responsáveis por ele. Então, toda a parte de estrutura, de pautas, do guias de estudo, foi tudo mérito deles, gente. Eles arrasaram Show. demais. verdade. Quem são eles? Vocês já podem adiantar? É a Fiquei Manuela curiosa. Lares, a Maria Eduarda Mota, o Davi Costa e o Nicolas Machado. Ah, será que eu tô esquecendo alguém? Não, acho Olha. que são Esse esses. mesmo. Parabéns, Muito São hein? legal. eles, gente. Parabéns. Parabéns vocês pra arrasaram. eles. Arrasaram. Vocês já conseguem, já deixo você Não, continuar, claro, tudo bem. mas durante o processo, vocês já conseguem enxergar também quem vai se destacando nessa questão da Sim. criatividade, Sim. né? A gente pode falar. Não, a gente teve muito engajamento, assim, dos alunos. Por exemplo, teve outro comitê também que foi do tribunal, que a gente começou com uma ideia inicial. Depois a gente foi mudando de acordo com os feedbacks que eles davam pra gente. Tipo, isso não vai funcionar muito bem, vamos mudar isso. E a gente foi aceitando, porque a gente confia também na capacidade de todo mundo. Não, uma coisa que tá me impressionando muito é que, assim, nós estamos em maio, né? Vocês começaram a discutir tudo isso agora, no primeiro semestre, e já tá nesse nível de organização As e de pessoas discussão. Os alunos estão muito engajados, tá todo mundo querendo muito fazer, sabe? E nessa questão que você falou, é muito legal como a gente consegue observar as características de cada aluno, sabe? Como cada um se dá bem em uma coisa. Tem gente que é muito bom pra escrita, tem gente que é muito bom na criatividade, outros são muito bom pra liderar mesmo, É sabe? isso. E a gente vai vendo o diferencial de cada um. É muito legal, tá no dia a dia lá. Muito bom. E com isso a gente percebe que alguns alunos, eles têm umas competências maiores pra exercerem algum cargo na Assembleia. Então, por exemplo, tem uma aluna que ela é muito boa debatedora. Só que a gente descobriu isso nas simulações. Mas ela, na verdade, quer ser mesa. Então a gente chegou e falou: olha, você tá arrasando nos debates, você não quer mudar. Você E aí, tá legal. então aí a gente vai conversando com eles, falando as qualidades mesmo, pra eles enxergarem em si mesmo a capacidade que eles têm. Porque a gente chegou nela e falou: você tá com uma capacidade de ganhar prêmio. Tipo, você tem uma chance tão E vocês grande. depois já podem mandar um currículo pro RH de uma multinacional, né? Pra escolher pessoas pra trabalhar nos departamentos. A gente tem uma visão. Eu tô Isso é muito percebendo. bom que encoraja as pessoas mesmo, sabe? Tipo, a pessoa tá lá, por mais que seja a gente tava fazendo uma simulação hoje, né? Quando a gente viu a capacidade dessa aluna. E é muito bom encorajar eles mesmo. É muito legal. é legal. Isso eu falo, tipo, um sentimento pessoal, mas provavelmente elas devem ter também. É muito legal quando a gente dá esse feedback pros alunos e eles, tipo, nos respondem de maneira tão positiva, sabe? Tipo, eles confiam na nossa palavra, eles confiam na gente e confiam se eu falo: olha, você foi boa, vai debater. Sabe, eu dou uma segurança pra essa aluna e ela realmente tá pensando em debater. E isso é muito legal, é um Vocês sentimento percebem muito bom. que vocês já têm uma credibilidade, né? Aham, Sim, Mediante sim, os porque isso é alunos. muito gratificante. Porque muita gente tem medo de debater. Muita gente quer ser mesa por não debater. Muita gente quer ser jornalista. Mas aí, nesse treinamento que a gente faz durante a letiva, o pessoal começa a se sentir em casa. E a gente tenta encorajar eles, porque é uma forma de você obter conhecimento muito dinâmica. Então, quando a gente vê que a pessoa tá se dando bem, tá se dedicando, tá movimentando o comitê, a gente fala: assim, se você quiser ser mesa, vamos lá, a gente vai ajudar. Mas se você quiser debater, a gente também vai estar te apoiando até o final. Por favor. E me fala uma coisa, tudo isso que vocês estão fazendo acontece exatamente em quantas aulas por semana? 2 aulas. Em 2 aulas por semana 2 vocês aulas estão com todo esse processo. Sim. A gente disponibiliza do nosso tempo fora da escola também algumas vezes. A gente para conversar também com os outros secretariados, com os alunos que estão formulando nos comitês. E é bem tranquilo, na verdade. A gente conseguiu fazer o guia de estudo em 3 semanas só. Ou seja, 6 aulas só. Então tá todo mundo realmente bem engajado. Não é balela, tá Show. todo mundo Sim. conseguindo fazer de acordo com a nossa demanda, né? Tá. Quais são os outros comitês? Faltam alguns, não faltam? Faltam 2, eu acho. Faltam só mais 2 Agora, comitês. pra rebater o comitê que eu falei anteriormente, o próximo é Fórum Hemisférico. O nome também é grande, viu, gente? Já aviso. Tá, então vai devagar. Ela que pra gente escolheu os entender. nomes, tá, É. gente? Completinho, né? Fórum Hemisférico de Resistência à Perseguição Migratória e ao Imperialismo do Ice Trump. Então, como no outro comitê é a América do Norte precisando da nossa ajuda, né? Os Estados Unidos precisando da nossa ajuda, nesse caso é basicamente um comitê falando sobre o imperialismo do ICE lá nos Estados Unidos, né? Que o ICE tá tendo algumas atitudes que a gente pode ver nas mídias hoje em dia,
meio que indo contra aos imigrantes, né? Então, Totalmente, né? então a gente vai Massacrando. ter... Exatamente. Basicamente isso. Então a gente vai ter delegados lá que são de ONGs para imigrantes, então que vão ser contra o ICE, assim como a gente também vão ter delegados que são que vão ser extremistas em relação ao ICE, sabe? Que vão falar assim, não, gente, vamos contra os imigrantes mesmo. Então, esse comitê realmente rebate o outro, né? Então, é bem legal. E também vai funcionar de forma tradicional, igual todos os outros. Só que tem um detalhe que não é, de novo, não é sobre países, e sim sobre os representantes, senadores e deputados dos Estados Unidos. Isso. E algumas ONGs, tem, eu acho que um representante dos direitos humanos, algo assim. Mas é mais focado também no que acontece Dentro dos Estados é, Unidos. É um Estados comitê Unidos. mais interno mesmo, então É. é mais Tá. focado. E provavelmente vocês devem estar sentindo falta do comitê de inglês. E esse ano é uma novidade. O comitê de inglês, ele fica fora da nossa eletiva. Mas como assim? Eu vou explicar. Como o Beca, o Colégio Beca, traz muito foco para os alunos se desenvolverem na língua inglesa, o que a gente trouxe? Um professor vai ficar responsável por montar um professor vai ser responsável por uma eletiva e essa eletiva vai ser responsável por montar o comitê de inglês. Ou seja, vai ser Vocês só não vão trabalhar nisso. Isso. É uma outra equipe de trabalho, mas que vai fazer parte da Assembleia. Eles ainda vão continuar debatendo dentro da Assembleia, vai ser um comitê dentro do Beca Moon, vai acontecer nos mesmos dias, a mesma estrutura igualzinho dos outros anos. A única diferença é que pra gente dar um foco maior e uma estrutura melhor pro comitê de inglês, a gente preferiu ter essa divisão. Eles vão ter um auxílio de um professor para montar o comitê. O professor Rafael. Tá. E aí ele tá ajudando os alunos. E eles que vão definir o tema que vai ser debatido sim. lá. E Tá. nesse comitê, por exemplo, eu e as meninas, a gente não tem muito poder de fala, vamos dizer assim. Claro que a gente Sim. tá sempre de portas abertas para ajudar, mas a gente não tem muita propriedade para falar. Mas ainda vai ter o comitê de inglês dentro do Beca Moon, tá tudo certinho. Só essa questão mesmo, que vai ser coordenado por um outro grupo de pessoas. Sim, esse comitê vai falar sobre questões ambientais. Se eu não me engano, é sobre a água no mundo. Exato. A água isso, do não mundo é? tá em escassez e aí as pessoas precisam reorganizar o mundo, basicamente. É mais um comitê para Sim. reestruturação do mundo. E assim, as duas eletivas, elas estão totalmente interligadas esse ano. Só que aí, às vezes, as mesas, né, fazem parte das nossas aulas. Às vezes eles ficam naquela eletiva. Vai nessa Tem mescla. bastante essa troca. Sim. Isso. Tá. E agora uma pergunta que eu tenho certeza que os estudantes estão ansiosos pela resposta. Quando que eles vão saber qual o comitê de cada um? Quando que vai sair essa informação? A gente prevê para a primeira semana de maio. Primeira semana de maio. Isso. Tá, então, nesse momento eles já estão sabendo Sim. os comitês. Sim. Eles já estão estudando aí os temas. Aham. Sim. Tá. Aí vai Porque eles terão maio e junho Isso, para no estudar. início de junho. Tá, quando que é a assembleia mesmo? Desculpa. Ó, gente, é dia 9, 10... Não, 8, 9 e 10... Ixi, 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 de Tá, junho. logo no início de junho. É. Então, um mês para os estudantes investigarem aí o tema de cada comitê. Sim. Tá. Isso. E aí, uma novidade. Pode começar as novidades? Pode Que eu acho começar. que é o momento mais esperado. Pode começar. Como a Rafa disse, né? É dia 9, 10 e 11 de junho, no período da tarde. Uma coisa muito diferente, porque todos os anos foi na manhã. E dessa vez vai começar às 2 da tarde. Os 2 primeiros dias vão até às 5 horas. E os outros dias, o último, vai acabar mais tarde. Por quê? Muito legal, tá, gente? Prestem atenção. Eu fiquei muito empolgada com essa ideia. Foi Tchan, sua tchan, ideia, Eu né, achei o Diego? máximo também. Eu já sei. Então, o Marcos, na verdade, nosso professor orientador, trouxe pra gente, Sim. que é, na verdade, a gente acabar os comitês às 5 horas da tarde. E nesse período, das 5 às 6, ter uma confraternização com os delegados. Uma Com festinha. música e Vai ser tudo, uma gente. festa, festa. gente. E ao final, a cerimônia de encerramento, como acontece todos os anos. Só que essa cerimônia vai ser aberta para os pais poderem ver seus filhos ganhando prêmios, os discursos. Ou seja, gente, é muito legal. Vocês vão poder chamar os responsáveis de vocês e pra poder prestigiar esse momento Muito tão legal. importante. Sim, imagina que orgulho pros pais, né? A gente vendo o filho ganhar uma premiação. Eu ia dessa. amar que a Sim. minha mãe tivesse comigo. Olha, de verdade, quando eu ganhei. só de vocês estarem participando de um evento tão grandioso, desenvolvendo
tantas qualidades, tantas competências, tantas habilidades, mesmo que não ganhe, já é um grande orgulho Sim. para os pais verem que vocês estão participando de um projeto tão incrível. Claro que ganhar é a cereja do bolo. Mas, gente, só de vocês estarem participando, vocês conseguem analisar o nível de profundidade muito de um legal. projeto desses dentro de uma escola de ensino médio? E temos um detalhe. Para os pais que ainda não entenderam muito bem como funciona a Assembleia, a gente Eles vai não ter... ficam de fora, tá, gente? Eles não vão ficar de fora. A gente vai fazer uma simulação com os pais. Então, os Legal. pais também vão debater, viu, gente? Que Então, show. estudem já, vejam o Instagram do Becamon pra já se entreterem ali no ambiente diplomático, porque vocês vão poder fazer parte esse ano. Vai ser Incrível. muito legal. Um momento mão na massa, né? Aham. Sim. E eu acho que vai ser um momento também muito descontraído dos pais, sabe? Deles poderem entrar nesse ambiente escolar de novo. Vai trazer até muita nostalgia. Vai ser bem legal essa parte Sim. do evento. As famílias vão ter a possibilidade de viver um colégio, uma escola, que com certeza eles não tiveram uma oportunidade na época exatamente. deles. Sim. Porque olha só, imaginem que na época que os pais de vocês estudaram, o ensino médio ele era totalmente tradicional. E agora nós estamos com um novo ensino médio, com a possibilidade dos estudantes escolherem participar de projetos e de eletivas de acordo com a sua área de maior interesse e desenvolver aí habilidades e competências num nível muito profundo. Nossa, muito Então, legal. eles vão poder, nesse mão na massa, sentir como é estar numa escola desse nível de profundidade, né? Então, olha só, se você está nos assistindo e esse assunto te interessa de alguma forma, não acabou ainda, meninas, eu só tô pedindo pro pessoal compartilhar esse link com os familiares, com os pais, com as mães. É só pai e mãe que pode vir? De repente, Não, uma madrinha, um o padrinho. responsável. Os responsáveis, Sim. tá? Então, já compartilha esse link, que nós teremos aí muita procura, com certeza. Com certeza. Essa novidade é incrível. E eu tenho só um adicionar nessa novidade. O Beca vai ser o primeiro a trazer essa nova... Esse novo formato esse de novo convidar as formato, famílias. essa nova ideia. E vai ser a primeira assembleia que vai acontecer dessa forma de todas as escolas que participam do evento Moon. Então Show. isso é muito legal também, que foi uma ideia desenvolvida especialmente pela nossa equipe. E é isso, muito legal também. E imagina também que gratificante, né? Você que é pai, mãe, responsável, você que investe no seu filho pra estar aqui na escola, participando do Becamon, participando de todos os outros eventos que a gente tem, você poder experienciar mesmo isso. Você vai ter um gostinho disso, então acho que é muito gratificante. Além de você ver seu filho participando de um projeto que dá muito orgulho pros pais, Sim. você poder ter um gostinho também de como que Vivenciar é. isso. É muito É a legal. oportunidade de ouvir vocês em tempo integral, falando de uma maneira muito mais formal, né? Sem tantas gírias, vestidos de uma maneira mais formal, Bem elegante. agindo de forma muito madura, né? Nossos pais nem vão nos reconhecer. É. Mal sabem eles. E assim, tenho certeza que vocês vão dar surra de conhecimento nesse evento, tenho Vai certeza. ser muito engraçado. E tem um detalhe, uma pergunta. Nesse dia, vocês não terão aula no período da manhã, Não. certo? Vocês irão se preparar no período da manhã, estudar, olhar os últimos documentos ali, pensar no que aconteceu no dia anterior, Isso. para vir debater no período da tarde. Isso. É Tá. muito mais confortável pra gente, né? Porque antes ficava muito cansativo a gente acordar cedo pra se arrumar, pra vir pra escola. Depois passava a tarde estudando. Agora não, a gente vai conseguir ter um momento que a gente chega em casa, porque acaba cedo, né? Às 5 horas. A gente vai conseguir descansar e ainda assim de manhã ter aquele momento pra gente se preparar pro que vai vir nos debates no período da tarde. Show. E no último dia, Tem a com festinha fraternização pra e a descontrair, presença da família. Gente, tá perfeito. Vai ser Tá muito muito legal. legal. As expectativas estão muito altas. Total. Demais. Vamos encerrar com dicas, então? Acho que vocês já falaram tudo que podia até o momento, certo? Sim. Sim. O que vocês dariam de dica para o estudante que vai participar pela primeira vez desse evento? Que tá com aquela ansiedade, que tá assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, eu diria pra vocês estudarem e ficarem calmos, porque é uma coisa que eu já disse em outros podcasts que eu já participei falando da Assembleia. São alunos e todos têm a possibilidade de errar e tá tudo bem, porque todo mundo tá lá pra aprender. Ninguém é perfeito e a gente pode falar uma bobeira aqui, uma bobeira ali,
Mas se vocês estiverem calmos, isso vai vir naturalmente. Vocês vão falar da maneira que vocês sabem. E a gente vai estar lá pra apoiar vocês. Eu não vou estar debatendo, vou estar passando pelos comitês. Então, se você tá nervoso, vocês podem vir falar comigo, com a Lu, com a Rafa ou com algum professor. Porque é uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo ela agrega muito. E é um momento que você vai lembrar pelo resto da sua vida. Bom, a minha dica é... No começo eu tinha muita dificuldade, porque assim, tava rolando os assuntos e eu ficava com medo de falar assim, ai, será que se eu falar aí não for nada a ver com o tema? Ai, e agora? Eu não vou falar, melhor eu falar numa próxima. Não, deu vontade, levanta sua bandeirinha e vai. Sem pensar muito, sabe? Se deu vontade, você se joga, vai pra se divertir, entendeu? Claro, sempre respeitando as regras, muito formal, dá uma estudada, que isso também traz muita segurança pro que você tá falando, mas assim, não se prenda, entendeu? Porque a gente ficar pensando muito, às vezes atrapalha. Então, assim, rolou um tema, rolou uma discussão ali e você tem a agregar essa discussão, não pensa pra falar, já levanta sua bandeirinha e vai. Isso com certeza vai agregar muito mais no debate e você vai se sentir até mais confortável depois. Sim. E na nota também, né? Ah, não queria falar de nota certeza. nesse momento, mas é importante, né? Sim, vai ser ótimo. Pensem na nota. E Eu você, acho que Rafinha? essa dica é mais essa. Bom, eu acho que a minha dica... Acho que elas já falaram, né? Mas eu acho que o principal é o estudo. Pelo menos esse ano também não vou debater. Ano passado também não debati, fui mesa. Mas quando eu debati, eu acho que eu foquei muito no estudo. E principalmente em falar mesmo, assim. Eu acho que uma coisa que a Lu falou, mas... Depois que a gente fala a primeira vez, é como se aquelas borboletas na barriga saíssem de você, porque você já falou. Então, você tem muito mais autonomia, muito mais liberdade pra falar. E essa autonomia, você consegue principalmente estudando. Acho que o principal também, façam amizades, sabe? Eu acho que é um projeto que ajuda você a fazer amizades mesmo. Então, façam amizades fora do seu comitê, no seu comitê. Isso também vai te trazer uma grande segurança. Sim, Então, e vai te ajudar nas alianças, né? Exatamente. Dá pra fazer bastante network, gente. Bem legal. Gente, eu acho que essa é a minha principal dica mesmo. É. E se divirtam. E curtam a festa, tá? Porque a gente vai Sim, arrumar vai ser bonitinho muito pra legal. vocês. Então, curtam. Mas isso que a Rafa disse falou uma vez, tira aquela ansiedade, isso é fato. Quanto mais você fala, mais vontade de falar você tem. Isso eu comprovo pra vocês, gente. Então, acho que as nossas dicas são muito boas. Posso passar 2 dicas? Com certeza. Claro. Dica super valiosa. Assistam os episódios que nós temos sobre a Assembleia, né? Porque nós temos a experiência de várias pessoas que passaram aí por esse histórico desse projeto e que aprenderam muito. Então, assistam os episódios que nós temos aqui na primeira temporada, na segunda temporada. E segunda dica, muita atenção ao guia de estudos de cada comitê. Esse guia de estudos vai dar um conforto absurdo pro primeiro dia, não vai? Sim. Com certeza, ele te dá um parâmetro de como começar a se aprofundar mais nos estudos. Sim. E, nossa, conforta demais. E a gente também tá com ideias bem legais, a gente vai fazer vídeos pra ajudar, videoaulas, mapa mental também pra ajudar, porque os alunos desaprendem de formas diferentes, isso né? aí. Então a gente tentou abranger tudo isso. É uma parte mais visual, outra parte mais lida e outra parte mais do mapa mental mesmo. Sabe que eu tô muito impressionada, gente? Um parênteses, tá? Além de tudo que vocês estão desenvolvendo, vocês desenvolveram também uma capacidade gigantesca de analisar o outro e de analisar como o outro aprende e como vocês podem atender a todas essas expectativas. Parabéns, meninas. Obrigada. Parabéns, obrigada. eu tô realmente cada vez mais impressionada. Tenho certeza que vai ser incrível esse projeto esse ano. Agradeço pelo tempo de vocês. Obrigada por tudo, por todas as contribuições. Muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada, Bel. A gente agradece. demais. É sempre um prazer estar aqui no E é muito bom BecaCast. ouvir Muito isso. gostoso. A gente trabalhando todos os dias de forma bem árdua. É muito bom ouvir o seu feedback. Legal. Você gosta. Enfim. Sim. E a gente espera que o pessoal crie um amor pela Assembleia, assim como a gente criou. E entenda a importância dela pra vida de todo mundo. É E isso. tem continuidade pro projeto, sempre evoluindo e crescendo cada vez mais, que eu acho que isso é o mais importante. A gente nunca quer ficar estacionado no mesmo lugar, sabe? Pegar essas ideias que a gente teve e evoluir, e mudar, sabe? Eu acho que isso é o principal também. Show. Total. Parabéns. Obrigada. Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.